Olá a todos mais uma vez. Vamos terminar hoje Física, Senai CG 2138, as questões de 44 a 47. Questão 44. Um carro move-se em uma estrada horizontal. O gráfico a seguir mostra a variação da força aplicada pelo motor do carro em função da posição. Aqui nos eixos das abscissas, distância em metros, e aqui nas ordenadas, a força dada em newtons, em quilonewton, 10 elevado a 3. Qual a intensidade do trabalho realizado pelo motor nos primeiros 200 metros? Em física, já foi dado até uma questão para vocês relacionada a isso, quando você tem um gráfico e a possibilidade de calcular-se a área desse gráfico, o que é o resultado da grandeza solicitada, no caso, é o trabalho. Então, quando você calcular a área desse gráfico aqui, vai achar o trabalho realizado. A fórmula do trabalho, que a gente não vai usar, é força vezes a distância percorrida. Então nós temos aqui duas figuras geométricas iguais. Se você não conseguir enxergar, vamos mostrar para você aqui, ó, dois trapézios. O primeiro trapézio ele vai estar aqui, ó. Ele vai dar aqui, que é a altura, ó, do trapézio. Então aqui está a base maior do primeiro trapézio e a base menor aqui em cima. Então aqui vamos colocar como número 2, porque o primeiro trapézio está aqui deste lado. Ó. Aqui nós temos um trapézio onde temos a altura aqui. Ó. Se você deitar ele, esse trapézio aqui, ó, se você inclinar ele para cá, aqui está a base maior, que vai daqui até aqui em cima. Aqui embaixo a base menor e aqui a altura. Então aqui está o primeiro trapézio. E o trabalho é dado pela soma dessas duas áreas. Então é A1 mais a área 2. E qual que é a fórmula do trapézio? Para achar-se a área do trapézio. Trapézio, a área é base maior, mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, para achar a área 1, qual é a base maior aqui? Ó? Vai do 0, ó lá, vai do 0 ao 20. Então, é 20. Mais a base menor, vai do 0 ao 5, mais 5. Vezes a altura. A altura, ó, vai do 0 ao 50. Vezes 50, dividido por 2. Então, essa área 1 é igual a 20 mais 5, 25. Vezes 50, simplifica com 2 aqui, vai ficar 25. 25 ao quadrado, exatamente, ó, 625 o quê? Ó? Quilojoule, porque aqui já está dado em quilo, 10 elevado a 3. Achamos a área 1. Agora a área 2. Área 2, base maior vai do 50 ao 200, que é igual a 150, mais a base menor. Vai do 50 ao 150, ó, 150 ao 50. Então, mais 100, vezes a altura, vai do 0 ao 20, vezes 20 sobre 2. A área 2 é igual a 150 mais 100, 250. Vezes, aqui simplifica 20 com 2, vai ficar 10, que é igual a 2.500 kJ. Então, o trabalho realizado aqui, ó, é igual a área 1 mais área 2. Área 1, vamos colocar área 2 mais área 1 para facilitar o cálculo aqui. Ó. A montagem de 2.500 mais 625. Vai dar 5 aqui, vai dar 2 aqui, 6 com 5 são 11, sobe 1. 2 com 1, 3. 3.125 kJ, alternativa correta, alternativa D. Questão 45. A roda gigante London Eye, ou então óleo de Londres, localizada na cidade de Londres, mede 135 metros de diâmetro e tem período de rotação igual a 30 minutos. Com base nessas informações, a velocidade angular dessa roda gigante em radianos por segundo é d. As alternativas estão aí. Então, você sabendo o comprimento da circunferência e você fazendo análise aqui com a cinemática linear, dá para resolver essa questão tranquilamente. Ó. Comprimento é 2πr. Se você relacionar em ângulo, é 2π, que é igual a 360 graus. Nos seus estudos você deve ter feito essa relação aqui. Então nós temos aqui a velocidade linear é igual a o espaço sobre o tempo.
E a angular, o espaço percorrido aqui em relação ao ângulo é 360 graus ou 2π sobre o tempo. O tempo foi dado em minutos e a gente quer a resposta em segundos. Então vai ser 30 vezes 60, para transformar minutos em segundos, vai dar 0,018. Então vai ser sobre 1.800 segundos. Simplificando aqui, ó, 1.800 por 2, o 2 soma em cima, 2 por 2 dá 1, e 1.800 por 2 dá 900. Então a resposta correta, alternativa C. Π sobre 900. Uma questão tranquila. Questão 46, essa questão é puxada, trabalhosa. Vamos prestar bastante atenção nessa questão aqui, como é que se resolve ela. A figura a seguir representa um bloco que está em repouso, então não está em movimento aqui, ó. Foi dado na questão que raiz de 2 é igual a 1,4. Então nós temos aqui a força de atrito, um bloco de 50 kg de massa, essa força aplicada aqui para cima, formando um ângulo de 45 graus com o bloco. Nós temos a normal indo para cima e uma força-peso indo para baixo. Neste caso, a força-peso não pode ser igual à normal. Por quê? Porque nós temos uma força aqui ajudando esse normal aqui, ó. Essa força número 1 aqui está ajudando essa normal e naturalmente também está ajudando a força de atrito. Sabendo-se que a massa é igual a 50 kg foi dada e a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade aproximada da força de atrito? Então nós temos que calcular aqui a força de atrito e da força 1. Então tem que calcular essa força de atrito e essa força 1 que está agindo sobre o bloco, supondo a relação normal é igual a 1/4 do peso. Então as alternativas estão aqui. Como é que se calcula o peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então nós temos aqui um peso do corpo, vamos colocar aqui, ó. Vamos até arrumar aqui em cima, sobrar mais espaço aqui, ó. Peso do corpo é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então esse bloco aí ele tem o peso de 50 vezes 10, que é igual a... Exatamente, ó, nós temos aí 500 newtons de peso. Vamos relacionar agora, vamos fazer um estudo aqui sobre as forças aplicadas. Então nós temos aqui o eixo aqui das abscissas, que é o x, ó. Quando se fala x, e aqui em cima nós temos o y, num eixo, aí nas coordenadas aí, no plano cartesiano, quando você fala assim eixo de x, você relaciona o cosseno. E quando você fala do y, tanto faz até aqui, ó. Aqui está relacionado ao seno e aqui está relacionado ao cosseno. Em qualquer situação, na física também, aqui relaciona o y ao seno e aqui ao cosseno. Então a força 1, ó, força 1 vezes o cosseno do ângulo dado, que é um ângulo de 45 graus. Vamos colocar aqui. Cosseno de 45 graus. Menos quem? Olha lá, está atrapalhando ele. Menos o FET. É igual a massa vezes a aceleração. Vamos repartir aqui. A aceleração, ela acontece nesse sistema? Sim ou não? Não. Por quê? Porque está em repouso. Então, quando está em repouso, a aceleração é 0. Então, é F1, força 1 vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 graus, ele é igual... Aqui está para menos, vamos passar para mais lá. Ele é igual a força de atrito. Eu tenho a força de atrito? Não. Então, vamos calcular aqui. Eu tenho aqui, ó, força de atrito, FET, mais... Por que mais? Porque a força 1 ela tá ajudando a normal. E naturalmente, essa força de atrito aqui ela vai ser amenizada. Ó, como se o bloco estivesse subindo um pouquinho e amenizando a força de atrito. Então, mais a normal, ela vai ser igual a força-peso. Por que igual a força-peso? Porque o corpo está em repouso. Então tem que ser igual ao peso para o corpo continuar parado. Então nós temos aqui FET, força de atrito, é igual a peso menos a normal. Continuando aqui, ó, FET é igual a peso, eu achei, ó, 500 Newton, coloca 500 menos a normal.
Qual o valor da normal? É 1/4 da força-peso, ou seja, vai ter 1/4 de 500. Quanto que é 1/4 de 500? É 500 dividido por 4, ó, vai dar 1. Sobra 1 abaixo do 10, o 0 fica 10, são 2. Sobra 2 abaixo do 0 e continua, são 125. Então, menos 125 newtons. Então, FAT, força de atrito, é igual a 500 menos 125, exatamente, a 375 newtons. Já tem uma resposta alternativa correta? Nós temos a letra A, força de atrito 375, e a alternativa E também. Então temos que calcular a força 1 aqui desse lado. Então força 1 vezes o cosseno de 45. Você que está fazendo estudo aí da trigonometria, quanto que é o cosseno de 45? Exatamente, ó, raiz de 2 sobre 2. Tem que decorar os ângulos notáveis aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é igual a força de atrito, que é igual a 375. Força 1 é igual. Vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer por partes. Vezes raiz de 2 é igual a 375 vezes 2. Raiz de 2 eu tenho? Tenho. Foi dado na questão. Raiz de 2 vale 1,4. Tenho aqui 1,4, que é igual a 750. Vamos continuar aqui embaixo. Força 1 é igual a 750 sobre 1,4, que é igual. Vou fazer o cálculo aqui do lado. Ó. 750 dividido por 1,4. Multiplica os dois lados por 10. Aqui some a vírgula, aqui vai ficar 7.500. Então pega o 75, vai dar 5. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 5. Com 2, 7. 70. 75 menos 70, 5. Abaixo 0 e continua a operação. Vai dar 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1, 42. São 8. Abaixo 0 e continua a operação. São 5. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. São 7. Então sobra 10. Coloca a vírgula, o 0 aqui e continua a operação. Vai dar 535 e alguma coisa. Mas o número próximo do 535, alguma coisa é o 536. Levando a mais ou menos aqui 536 newton, que é a força 1, e a força de atrito 375 newtons. Alternativa correta, alternativa E. Uma questão bastante trabalhosa, difícil de se fazer, requer muito estudo aí em relação às leis de Newton. Questão 47. Grandeza física descreve de modo qualitativo e quantitativo as relações entre os fenômenos físicos, podendo ser escalares ou vetoriais. Neste contexto, analise as seguintes afirmações. 1. Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando se conhece um valor e sua unidade. 2. Grandeza vetorial é aquela que somente fica caracterizada quando se conhece ao menos uma direção, um sentido, um valor e uma unidade. 3. O deslocamento de uma pessoa entre dois pontos é uma grandeza escalar. E 4. A massa, a temperatura e a força são exemplos de grandezas escalares. Estão corretos as afirmativas quais? Uma questão tranquila, se você estudou também aí as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares, eu vou colocar aqui um exemplo de grandeza escalar. Massa, 2 kg. Temperatura, tá aqui ó, massa, temperatura, 3 graus centígrados. Posso colocar distância, 3 centímetros. Se eu falar 2 kg para você, está pedindo algum complemento a qual direção que tem esses 2 kg? Se eu falar 3 graus centígrados, é para cima, para baixo? Se eu falar 3 centímetros, não está pedindo aí relacionado se é para frente, se é para direita. Mas se eu falar para você grandeza vetorial, aí sim, ó,
30 km por hora. Se eu falar 30 km por hora, qual a direção? Indo para a esquerda, para a direita, indo para cima, para baixo? Qual o sentido? Então tá pedindo mais alguma coisa aqui. Se eu falar força, aqui ó, força. Se eu falar assim, 30 newtons. 30 newtons está indo para cima, está indo para baixo, está indo para os lados. Precisa de direção e sentido? Precisa. Então grandeza escalar está aqui, ó. Essa é verdadeira, é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando se conhece um valor e sua unidade. E a vetorial quando pede o valor do sentido da direção, além da unidade. Então aqui é verdadeira também. A 3, o deslocamento de uma pessoa entre dois pontos. Para deslocar uma pessoa entre dois pontos, precisa de saber o quê? Se ela está indo de A para B ou de B para A. E ela vai ter uma certa velocidade aqui, ó. Então ela é falsa, ela é vetorial aqui. E aqui a massa é escalar, a temperatura é escalar. Porém a força é vetorial, então também é falsa. Então está correta somente, estão corretos as afirmativas 1 e 2. Alternativa correta, alternativa A. Ficando assim, mais essas questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.